com a nossa missionária Adriana. Qual sua base, Adriana? Estou na base de Curuçazinho, aqui na cidade de Maracanã, aproximadamente 2 horas de barco, nesta comunidade, se a irmã puder mostrar aí. Uma comunidade que eu considero praiana, a gente chama de ilha também, ilha de Curuçazinho. Estou aqui já tem uns 5 meses com a missionária Andresa. A primeira pergunta para você, Adriana, qual foi a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade... Entre deixar sua casa... A maior dificuldade para mim, eu acho que para muitos missionários, principalmente no meu caso, eu era muito apegada com a minha família. Então, a maior dificuldade que eu tive foi renunciar essa questão de estar junto com a minha família. Para mim, foi a maior dificuldade. Conte pra gente aqui qual foi a sua maior experiência no campo missionário. A maior experiência, eu acho que para um missionário que marca a vida dele é quando ele vê resultado, fruto daquilo que ele fez em algum lugar. Quando eu estava no campo do Piarim, especificamente no igarapé chamado Gurijuba, eu cheguei para morar perto de uma família, a qual a líder da família, que era a Denise, ela não era convertida. Ela era simpatizante do evangelho, mas ela não se convertia porque ela tinha aquela percepção de que os evangélicos se vestiam diferente, usavam coisas diferentes, que ela, se fosse usar, talvez o esposo dela não gostasse, ou talvez ela não se adaptasse. E eu orava muito pela vida dela e do esposo, dela e do seu Jorge. E falava para o Senhor que eu queria muito que a Denise se convertesse, mas eu não queria ter que evangelizá-la, não da forma comum que a gente faz, mas que a minha vida fosse um testemunho. Porque o que mais eu ouço em muitos lugares que eu passo é que, às vezes, tem crentes na comunidade. Até tem alguns, mas são crentes sem testemunhos. São crentes que pregam contra a mentira, mas vivem uma vida mentindo. Entendeu? Então ela me falava muito isso. Então ela dizia, para ser crente igual ao fulano eu não sou, né? E eu orava pela Denise e vários meses se passaram e eu não via nada assim acontecendo da maneira que eu pensava que tinha que acontecer. Mas Deus já estava trabalhando. E a partir do meu convívio com a Denise começou a se vestir diferente. A Denise começou a se portar, a falar diferente. As brincadeiras dela já não eram da maneira que eram quando eu cheguei. Então eu vi que Deus realmente começa uma transformação de dentro para fora. E quando foi perto de eu me despedir para as férias, aconteceu um acidente, a qual a Denise precisou de socorro, suporte técnico, sou técnica em enfermagem, então ela me chamou para me fazer um curativo, porque tinha entrado um pedaço de madeira aqui no rosto dela. E enquanto eu fazia aquilo, eu lembrava de tudo que eu havia falado para Deus em relação à família da Denise. Eu dizia, Senhor, já estou indo embora daqui e eu não vi resultados que eu queria ver em relação à vida da Denise ou da sua família. E quando foi no dia seguinte, que era o dia que eu ia viajar, eu lembro até hoje de eu sair no trapiche, abracei as pessoas e quando eu vou para entrar na rabeta, para ir embora, me chamam dentro do barco. Eles moravam num barco. Adriana, a mamãe quer falar contigo. E eu entro no barco e a Denise está ajoelhada, chorando e dizendo, eu quero aceitar a Jesus, eu quero que você ore pela minha vida. E assim, não foi algo de emoção, não foi algo de momento. Até hoje a Denise continua crente. Já faz mais de ano que eu vim embora daquele lugar e a Denise continua levando a obra naquele lugar. E qual foi o momento que você hesitou, quis desistir? Teve esse momento? Teve esse momento, foi... Especificamente também, eu estava nesse meu primeiro campo, que já fazia mais de ano. E foi um ano muito difícil, que foi o ano que iniciou a pandemia. Então, a minha família foi afetada por causa disso. E eu tinha uma amiga da minha idade, a Edielma. Ela morou com os meus irmãos em Manaus, então tem uma ligação muito próxima com a minha família. A gente adotou ela como se fosse da nossa família. E a Edielma provavelmente adquiriu Covid, mas também ela tinha câncer na mama. E ela tinha a minha idade e ela morreu. E foi um impacto muito grande, porque eu não pude estar ali para ajudá-la e tudo mais. No mesmo ano, o papai teve Covid e quase morre. No mesmo ano, o papai teve um AVC. Então, a minha família está bastante debilitada. Acabou me afetando em campo. Então, foi um momento que eu pensei que eu não conseguiria avançar pela questão psicológica estar muito abalada. Mas aí eu vi Deus trabalhando. E eu não compartilhei com a irmã também uma experiência que eu tive no meu primeiro ano, que foi lá no Cumucuru. Que foi, eu falei assim, Deus me leva para as comunidades e me faz amar pessoas, principalmente crianças. Deus mostra crianças e fala assim, ama aquela criança. E lá no Rio Cumucuru, eu amei o menino Davidson. Era um menino de aproximadamente 10 anos, cheio de vida, foi um menino que me ensinou a remar. E quando eu mudei para o Piarim,
em sonhos eu vi uma missionária morta do projeto e eu chegava na cidade, estavam velando ela na base. E eu chegava muito preocupada que a missionária era a missionária Rai no sonho. E eu chorava desesperadamente. E enquanto eu chorava, eu lembro que alguém falava, por que ela chora tanto? Nem é parente. Aí eu dizia assim, mas é como se fosse. Eu tive esse sonho, guardei, fiquei muito mal em campo. Quando uns 10 ou 15 dias depois que eu voltei para a cidade, eu fui contar esse sonho para a missionária Dani, que ela é de São Paulo. E a Dani começou a chorar. E o que foi, amiga, que aconteceu? O que foi? Ela não quis dizer, até que uma hora ela falou que o Davidson havia morrido de hepatite. Então, pra mim, campo também me desestruturou, porque eu não sei se vocês já ouviram o testemunho da Tia Jo, quando ela fala da Maria, né? Entendeu? Eu me senti igual a ela, porque Jesus, qualquer uma, mas o Davidson, aquele que tu me fizeste amar, agora o Davidson foi. E naquele mesmo dia, eu me hospedei em uma casa, que eu ficava lá em Portela, na casa de um irmão. E enquanto eu chorava pela morte do Davidson, arrasada, no lado do quarto um jovem tentou suicídio. E a mãe dele veio desesperada. Me ajuda a vir orar pelo meu filho que ele tentou se matar. Aí eu falo, não dá uma desestrutura no missionário, mas a gente vai. Com o coração partido por um que morreu, a gente vai orar por um que Deus quer reconciliar. Então foi uma experiência que também me marcou muito em campo. E assim, ver a Denise se converter, ver que Deus ele usa... muitas situações para você entender, porque quando o Davidson morreu, eu percebi o quanto os ribeirinhos são negligentes com coisas simples, que hoje em dia é vacina, né? Tem crianças lá nos ribeirinhos e jovens que morreram de... Tem irmãos, eu conheci um obreiro que era dirigente de um ponto de pregação que morreu de catapora, de hepatite, de sarampo, coisas assim, que hoje em dia é bem difícil, mas acontece naquela realidade. Então foram mais experiências marcantes que eu tive então. Amém. Vale a pena? Vale a pena. Não existe nada que O que você pode dizer para os jovens da nossa grande cidade de São Paulo? A gente acha, pelo menos eu era assim, eu tinha uma vida muito independente. Eu achava que eu poderia planejar toda a minha vida. E a gente acaba sendo egoísta, esquecendo que antes dos nossos planos tem os planos de Deus para a nossa vida. E os deles são melhores, são maiores, traz mais alegria, traz mais privilégio, porque eu já fiz outras coisas, eu já estudei numa universidade, já fiz o curso técnico, estava me preparando para entrar nessa vida de trabalho, de concursos públicos, e Deus me tirou de tudo aquilo. E eu percebo que o que eu fazia naquela época não se compara com a alegria que eu tenho fazendo o que eu faço hoje. Entendeu? Então, fazer a obra de Deus é gratificante. Saber que Deus te deu dons e talentos para te usar, para que o reino dele alcance outras vidas. Porque quando Deus me chamou em um momento que eu estava em um culto e Deus me fazia ouvir pessoas chorando. Eu ouvia pessoas chorando e Deus falava, você vai ser resposta para um povo. Então, você que está ouvindo agora, talvez precisa ouvir isso. Você é a resposta de Deus para um povo. E não há nada mais gratificante do que você ver que Deus está te usando. É Ele, é tudo por meio dele. Amém. Agora, quero aqui fazer a nossa entrevista com a Paula Valadares. Paula, qual campo você reside hoje? Há 7 meses eu trabalhei na região de Urupá, ali, Nova Teresina, Piauí. Recentemente eu cheguei agora em Belém. Estou passando um período aqui na base sede do Projeto Campos Brancos. E o que eu posso dizer a respeito dessa experiência, desse trabalho, é a melhor escolha que a gente pode fazer na nossa vida. É viver os desígnios e propósitos de Deus. Porque desde quando eu descobri o Salmo 139, verso 16, a minha vida nunca mais foi a mesma. Quando o salmista diz que todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes mesmo que existisse. Qual foi Então, ali eu entendi que tinha uma história escrita para mim. E quando eu descobri que já tinha uma história escrita para mim, eu disse, Senhor, eu quero viver. E hoje eu vivo toda essa história. E não existe nada melhor do que viver os planos de Deus, porque são muito melhores, são maiores. Nós não somos missionários porque somos frustradas. Nós não somos missionários porque nos decepcionamos com algo e vimos missão como algo para se fugir. Pelo contrário, nós somos missionários porque somos realizadas em Deus. E porque em missões nós nos realizamos a cada dia em Deus. E não existe nada melhor que nos realize do que o que vivemos hoje em Deus, os desígnios dele. Porque Deus é um Deus que cuida nos mínimos detalhes. Ele nos dá de comer, ele nos dá de vestir, ele nos dá de calçar. Porque ele é fiel, ele chama e ele se responsabiliza. E é muito interessante nós entendermos que tudo aquilo que Deus nos deu, o talento musical que Deus me deu, é
é para glória e honra dele, é para divulgação do reino dele. Quando a gente entende isso, a gente não é mais a mesma pessoa. Ao ouvir da Adriana que a sua maior dificuldade foi a família e o seu. Qual Também. foi? Antes de dizer sim para a chamada missionária, uma das coisas que Deus estava mais falando comigo era: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Literalmente, aonde eu ia, era essa passagem que eu ouvia. Aí eu falava assim, acho que não é comigo assim, não. E Deus sabia que desde o início a minha maior renúncia seria a minha família, a minha parentela. Porque eu cresci num ambiente familiar, todo mundo cuidando de todo mundo próximo. De repente, eu entregar no altar do Senhor como sacrifício a minha família foi a coisa mais dolorosa. E eu sabia que a primeira renúncia já seria a minha casa. E depois seria a minha vontade a cada dia em campo para fazer a vontade de Deus. Porque nos dias que a gente se sente mais cansado e a gente acha que vai descansar é quando alguém precisa da gente. Realmente. É quando alguém bate na porta e diz: tia, eu vim passar o dia com a senhora. Aí você tem duas alternativas. Fazer a sua vontade em pensar: hoje é meu dia de folga e eu vou dormir. Ou você falar: não, Senhor, eu te entrego meu dia de folga para servir essas crianças. Eu vivi muito isso nos últimos dias na base em Gurupá, no Piauí. Quando eu pensei que eu iria descansar, três irmãos chegaram e disseram: tia, a gente veio passar o dia com a senhora. E eu sabia a realidade deles, sabia que eles precisavam de atenção e de amor, e eles buscavam isso na gente. E eu lembro que eu preparei a mesa do café, tomamos café, fizemos um devocional, e foi o que mais marcou eles, porque mais tarde eles escreveram isso em cartas e me entregaram, agradecendo. E nesse momento é que a gente vê que não é em vão cada esforço, não é em vão. A gente acha que é, muitas vezes por causa das situações adversas, mas não é em vão. Tudo que você faz em favor do reino de Deus, da obra de Deus e por vidas, não é em vão. Deus nos concede em algum momento ver os frutos, né? Não totalmente, mas Ele nos permite ver o resultado na vida de alguém que testemunha, que te dá um abraço, que te agradece. Porque aquele dia você passou o dia comigo. E não existe nada que pague isso, nada mais gratificante. Qual foi a sua maior experiência em campo? Ver crianças entregando suas vidas ao Senhor. Como eu disse, nós buscamos em todo o tempo pregar o Evangelho com as nossas atitudes. Então, o relacionamento que cultivamos na mesa, com eles comendo, foi o que trouxe eles para perto da gente e decidirem entregar a sua vida ao Senhor. E hoje, embora não esteja mais ali, mas eu sei que o Senhor me fez uma promessa e eu guardei no meu coração quando eu cheguei aqui, que aquelas crianças receberam o amor dele e que Deus fará delas homens e mulheres deles. E isso confortou meu coração. Então a semente foi plantada, eles receberam. E eu sei que tempos mais tarde, anos depois, lá na frente eu vou ver eles, homens e mulheres de Deus, vivendo para o reino. Alguma mensagem para quem vai te ouvir? Se entregue à boa e perfeita vontade de Deus. Viva aquilo que o Senhor já escreveu e determinou, porque é muito melhor e muito maior. Nada se compara aos planos e desígnios do Senhor. E a Bíblia diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então o momento de se lembrar do Senhor é agora, que você tem saúde, que você tem vigor, que você tem disposição. Eu a cada dia peço: Senhor, me ajuda a lembrar de Ti hoje, que eu tenho 27 anos. Porque vai chegar dias que eu não vou me agradar. Porém, eu vou lembrar que eu lembrei do Senhor e não irei me arrepender de ter entregado a minha vida ao Senhor. Obrigada, Lembra-te viu, do teu meninas? Criador. Amém. Ai, gente, chorei mais